Freud vai falar sobre o elemento do dinheiro na análise. Um analista não discute que o dinheiro deve ser considerado, em primeira instância, como meio de autopreservação e de obtenção de poder, mas sustenta que, ao lado disso, poderosos fatores sexuais acham-se envolvidos no valor que lhe é atribuído. Ele pode indicar que as questões de dinheiro são tratadas pelas pessoas civilizadas da mesma maneira que as questões sexuais, com a mesma incoerência, pudor e hipocrisia. O Freud já chega se metendo o pé na porta. Né? Então, em relação ao dinheiro, isso se trata, Freud nos fala que se trata exatamente da economia libidinal. Existe um investimento libidinal. E isso tem a ver com as constituições das relações do sujeito com a sua própria sexualidade. Tanto que Lacan fala que o dinheiro é perda de gozo. E o dinheiro é um objeto também. Né? É o objeto que se ganha e que se perde. Existe essa dinâmica. Né? E Freud dá um passo além em relação a um instrumento da análise que é, além do dinheiro, que também é um instrumento da análise, enquanto efeito de perda de gozo também, ele fala do divã. Atenho-me ao plano de fazer com que o paciente se deite no divã enquanto me sento atrás dele, fora de sua vista. E aí, Freud nos alerta, né, que esta disposição possui uma base histórica. O divã, ele é ético e ele é histórico. Que se fala justamente do divã em referência ao remanescente, o divã remanescente do método hipnótico, né, a partir do qual a psicanálise se desenvolveu. Mas ele merece ser mantido por muitas razões. Não posso... Aí Lacan, perdão, Freud fala, né? Não posso suportar ser encarado fixamente por outras pessoas durante 8 horas ou mais por dia. Visto que, quando estou escutando um paciente, também me entrego à corrente de seus pensamentos inconscientes. E não desejo que as minhas expressões faciais deem ao paciente material para interpretação ou influenciem no que está me contando. Então, o divã ele tem essa função ética, né, de não interromper o fluxo discursivo do sujeito. Então, é muito importante o elemento do divã na psicanálise. E aí a gente entra num quesito que é justamente a dimensão do divã na clínica virtual, vamos chamar assim, né? E aí, e agora, José? Como que a gente trabalha a partir disso? Né? A gente faz assim, deixa só. O que a gente faz? Como que a gente procede? Fecha os olhos? Qual é o meio de implicar um instrumento analítico, que é o divã, numa ética, e uma ética a partir de outros meios de comunicação que não são mais físicos, né? Então, retornando aqui. Seu propósito, né, o divã, o propósito e o resultado do divã, enquanto instrumento, são impedir que a transferência se misture imperceptivelmente às associações do paciente
Então, existe uma dimensão de se isolar da transferência e permitir-lhe que apareça, no devido tempo, nitidamente definida como resistência. O material com que se inicia o tratamento é, em geral, indiferente. A história da vida do paciente, ou a história de sua doença, ou suas lembranças de infância, mas em todos os casos deve-se deixar que o paciente fale e ele deve ser livre para escolher em que ponto começará. Dessa maneira, dizemos-lhe: antes que eu possa lhe dizer algo, tenho que saber muita coisa sobre você. Por obséquio, conte-me o que sabe a respeito de si próprio. Essa é uma instrução que Freud tem, aquela instrução clássica: fale o que te venha à cabeça, fale o que te venha ao, né, o que te passa pela cabeça. Associe, faça sua associação livre de ideias. Mas Freud coloca aqui: antes que eu possa lhe dizer algo, né, já que existe uma demanda por uma resposta, tenho que saber muita coisa sobre você. Né? Então, por obséquio, me conte o que sabe a respeito de si próprio. E aí vem a regra da associação livre, que é uma instrução ao paciente. Freud nos fala: observará que, à medida em que conta coisas, ocorre-lhe-ão diversos pensamentos que gostaria de pôr de lado, por causa de certas críticas e objeções. E o sujeito ficará tentado a dizer a si mesmo que isto ou aquilo é irrelevante, ou inteiramente sem importância, ou absurdo, de maneira que não há necessidade de dizê-lo. Você nunca deve ceder a essas críticas, mas dizê-lo apesar delas. Na verdade, deve dizê-lo exatamente porque sente aversão de dizer. Então, jamais esqueça que prometeu ser absolutamente honesto e nunca deixar nada de fora, porque, por uma razão ou outra, é desagradável, né? Então, assim, apesar de ser desagradável, o compromisso do sujeito que se propõe a uma psicanálise, pelo que Freud nos reitera aqui, é justamente que, sendo agradável ou desagradável, o sujeito precisa falar, ele precisa dizer, é parte do tratamento, é parte do compromisso que ele estabelece, né? E aí Freud continua, falando sobre a questão da resistência. Há pacientes que, desde as primeiras horas, preparam com cuidado o que irão comunicar. E aí, a resistência se configura justamente enquanto um material que é valioso, porque ele escapa à comunicação. Né? A resistência ela não é intencional, não é um conteúdo que o sujeito queira inserir no seu discurso de propósito. Né? Assim, a resistência ela é um material valioso justamente porque ela escapa à comunicação. E a sua solicitação de que lhes digamos sobre o que quer falar, sobre o que falar, não deve ser atendida nessa primeira ocasião, não mais do que em qualquer outra posterior. Temos que ter em mente o que se acha aqui envolvido. Uma forte resistência adiantou-se a fim de defender a neurose. Temos que aceitar o desafio, então, e aí enfrentá-lo. Então, Freud ele fala que a gente não tem que... a solicitação de que a gente diga o que ele tem ou não que falar, ela não pode ser atendida nessa primeira ocasião. Talvez, em outros momentos, quando a transferência está mais consolidada, a gente pode interpretar e fazer inserções na cadeia de significante que o sujeito produz na ordem do seu discurso. Mas, nesse momento, não é agora, né, que a gente pode orientar nesse sentido. Então, o sujeito, ele, mesmo tendo uma forte resistência, isso indica que foi uma defesa neurótica, né, quando ele tem essa resistência.
Então, a gente tem que aceitar esse desafio, que a neurose, enquanto, né, uma dimensão inconsciente do sujeito, ela nos impõe. E aí a gente tem que, aí mesmo, enfrentá-la. E aí Freud continua, né? Os primeiros sintomas e ações fortuitas do paciente, tal como a sua primeira resistência, podem possuir interesse especial e revelar um complexo, né, que dirige a sua neurose. Então, a gente tem que estar atento às resistências, às ações fortuitas e aos primeiros sintomas, porque eles vão estar ali enquanto cerne, né, do que a gente pode investigar dentro de uma análise. E aí Freud prossegue, né? Aos pacientes não se pode impedir de dar um jeito de dizer algumas frases antes do início da sessão real, ou após ter se indicado que ela terminou e eles se haverem levantado do divã. Então, assim, Freud nos ressalta que é necessário também marcar uma pontuação, pontuar um pouquinho antes do início da sessão real. E aí ele diz, enquanto ele fala de uma certa marcação que o psicanalista, ocupando a sua função na análise, ele precisa fazer. Antes do encadeamento do discurso do sujeito na análise, naquele momento, naquela consulta, naquele atendimento ou sessão, naquela sessão, antes que o sujeito comece a se encadear na sua fala, né, a produzir as sequências de significantes, a gente tem que marcar uma certa posição. Com alguns dizeres, algumas frases, algumas indicações antes ou depois, né? Mas é aí que marca justamente a interrupção da sessão, da consulta, do atendimento, para possibilitar que o sujeito se levante do divã. O analista ele precisa inserir suas pontuações, devolver algo ao sujeito, né, antes que ele se levante do divã. Então, para Freud, após ter se indicado que ela terminou e eles se levantarem do divã, isso divide o tratamento, no seu ponto de vista, né, em uma parte oficial, na qual se comportam principalmente de maneira muito inibida, e em uma parte informal e amistosa, na qual falam realmente de modo livre e dizem toda espécie de coisas que eles próprios não encaram como fazendo parte do tratamento. Então, assim, às vezes aquilo que é dito de uma forma informal também é parte do tratamento, mesmo que o sujeito não veja como algo constitutivo da sua cadeia de significantes, né? Aliás, da sua ordenação, do seu discurso na análise. Né? Assim, o que eu digo antes ou depois de deitar no divã não é parte do tratamento. O que eu falo quando estou no divã é que é o que importa. Não, tudo importa, tudo. Tudo que é dito importa. E aí, Freud prossegue, né? O médico toma nota do que é dito antes ou depois da sessão e apresenta na primeira oportunidade, derrubando, assim, a divisão que o paciente tentou erguer. Essa divisão terá sido formada a partir do material de uma resistência transferencial. Então, aquilo que é uma estratégia, é uma tática. Freud, ele toma nota do que o sujeito disse sentado, ou mesmo em pé, né? Ou mesmo depois de ter levantado do divã. E numa primeira oportunidade ele retoma isso que foi dito. E isso faz desmoronar essa divisão do agora sim estou na sessão, agora sim estou em análise, né? E aí Freud prossegue, né? Antes de deitar no divã, o paciente já está em sessão, ele já está em análise, né?
aquilo que ele traz, que ele revela antes e ou depois, é material para análise e se expressa enquanto resistência. E aí Freud prossegue também em termos da transferência, né? Já tratando, mudando um pouquinho o foco, falando não da resistência, mas da transferência. A transferência se dá enquanto as comunicações e as ideias do paciente fluírem sem qualquer obstrução. O tema da transferência não deve ser aflorado. Deve-se esperar até que a transferência, que é o mais delicado de todos os procedimentos, tenha se tornado uma resistência. E aí Freud continua, né? Sobre as pontuações, sobre as intervenções. Ele fala: quando devemos começar a fazer nossas comunicações ao paciente? Qual é o momento de revelar-lhe o significado oculto das ideias que lhe ocorrem? E para iniciá-lo nos postulados e procedimentos técnicos da análise? A resposta: isso só pode ser estabelecido após uma transferência eficaz ter se estabelecido no paciente. Um rapport apropriado com ele. Então, Freud continua, né? Permanece sendo o primeiro objetivo do tratamento ligar o paciente a ele, a pessoa do médico, né? E isso só depende do tempo. Isso se dá com o tempo. E aí Freud prossegue, né? Se demonstra o interesse sério nele, se cuidadosamente se dissipam as resistências que vêm à tona no início, e se, em vista de cometer certos equívocos, o paciente por si próprio fará essa ligação e vinculará o médico a uma das imagens das pessoas por quem estava sendo acostumado a ser tratado com afeição. Para isso acontecer, é necessária a compreensão simpática, sem ponto de vista moralizador, e não nos comportarmos como representantes ou advogados da parte litigante de litígio, né, de briga, ou o outro cônjuge, por exemplo. Então, Freud ele nos fala aqui de um fator que é fundamental para a técnica da transferência, que é justamente a possibilidade de, cuidadosamente, dissipar certas resistências e fazer com que venha à tona, cuidadosamente dissipam as resistências que vêm à tona no início e se evita de cometer certos equívocos. Então, Freud nos diz que é necessário dissipar essas resistências logo de início, da melhor forma possível, para evitar equívocos. E que é o paciente que vai protagonizar essa vinculação, né, do médico com as imagens de pessoas por quem esse sujeito tem alguma determinada afeição, né, que esteja ali, por quem ele foi tratado com afeição, por quem ele pôde obter algum ganho no sentido mesmo de vinculação afetiva. Então, para isso acontecer, Freud fala inclusive de um termo que está presente na obra de Carl Rogers, né, que é a psicologia humanista rogeriana da ACP, a abordagem centrada na pessoa da psicologia humanista de Rogers. E isso, inclusive, Rogers vai desenvolver nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Então, é uma etapa posterior do desenvolvimento da psicologia. Mas Lacan atrai. Mas Freud já trazia isso aqui em 1912, quando ele fala de que para isso acontecer, ou seja, para a transferência acontecer, é necessária a compreensão simpática. Rogers fala da compreensão empática, né? Mas aqui Freud fala da compreensão simpática, sem ponto de vista moralizador, né? Ou seja, sem juízo crítico, sem juízo de valor. E não fazer do analista
um representante ou advogado da parte litigante, né? Do outro cônjuge, por exemplo, né? Então, Freud condena qualquer linha de conduta que desse ao paciente uma tradução de seus sintomas. A gente não pode traduzir os sintomas do sujeito. Ou que considerasse um trunfo especial lançar-lhe essas soluções ao rosto na primeira entrevista. E isso que é curioso, né? Porque tem... e aí a gente pensa no desenvolvimento próprio da psicanálise ao longo do século XX, quando algumas pessoas tentam fazer assim, tiros no escuro, né? Fazer interpretações a queima-roupa, né? Fazer algo assim de lançar de volta, né? ao rosto do sujeito determinadas soluções ou interpretações muito precipitadas, né? Então Freud condena qualquer linha de conduta que desse ao paciente uma tradução de seus sintomas, que considerasse um trunfo especial lançar-lhe essas soluções ao rosto numa primeira entrevista. Então, Freud que fala, para pontuar e para intervir, deve-se conseguir que o paciente conheça todos os princípios da análise, né? E não fazer diagnósticos relâmpago ou tratamentos expressos, né? Um comportamento desse tipo desacreditará completamente a nós, aos analistas, e ao tratamento também, aos olhos do paciente. E nele despertará a mais violenta oposição. Quanto mais verdadeira for a interpretação, mais violenta será a resistência. Então, assim, talvez, óbvio que tem analistas e analistas, pessoas capacitadas e pessoas não capacitadas. Mas mesmo quando o analista tem uma determinada capacidade, é a frase que Lacan nos traz, né? Quando a gente acha que a gente está entendendo alguma coisa, é aí que a gente não está entendendo nada. Esse é o sinal de alerta para nos mostrar que a gente não está ainda entendendo. Quando a gente começa a formular determinados juízos críticos, a pressuposições, é aí mesmo que a gente não está entendendo. E aí ele fala, né, que quanto mais, nos casos em que o analista ainda consegue ter algum discernimento, algum indício de que aquela intervenção pode ser positiva. E pode fazer com que o analista quebre o silêncio, né, porque a gente paga com as palavras, né, a gente paga com o nosso desejo de responder ao sujeito. A gente tem que permanecer sempre em silêncio para fazer falar, né, o nosso silêncio, a nossa escuta, né, que não é mero silêncio, mas é uma posição de abertura para a escuta, perdão, a escuta que propicia a fala, né? Mas assim, mesmo quando há uma interpretação verdadeira, que a gente sabe que tem um cunho verdadeiro, ela gerará a mais violenta resistência. Então não é interessante, não é propício fornecer essa interpretação naquele momento. E aí Freud nos alerta que mesmo em estágios posteriores na análise, tem-se que ter um cuidado em não fornecer ao paciente a solução de um sintoma ou a tradução de um desejo até que ele esteja tão próximo delas que só tenha que dar mais um passo para conseguir explicação por si próprio. Então tem a dimensão também, até mesmo se a gente pensar aí, né, do que foi resultante nas formulações conceituais aí posteriores à psicanálise, na dimensão própria da cognição, né? Eu acho que o Freud ele entra aqui com um aspecto da cognição. A gente tem que fornecer algo, né, no sentido mesmo de uma tradução, apenas quando ele está apenas a um passo de se dar conta por si. O efeito da análise ele só acontece na experiência, a experiência é só do sujeito. A experiência não é do outro, ou do grande outro, do sujeito suposto saber que está ali diante, né, do sujeito do inconsciente. É o próprio sujeito que tem que formular as suas conclusões, inclusive no sentido de solucionar o seu sintoma. O sintoma no sentido daquilo que produz sofrimento. E aí Freud prossegue.
será então nossa tarefa alongar o tratamento e não, pelo contrário, dar-lhe fim tão rapidamente quanto possível? Não são os achaques do paciente devidos à sua falta de conhecimento, compreensão, e não constitui um dever esclarecê-lo tão pronto quanto possível, isto é, tão logo o próprio médico conheça as explicações? A resposta a essa pergunta exige uma breve digressão sobre o significado de conhecimento e o mecanismo de cura na análise. Ou seja, aqui Freud está abordando a questão da ética e do término da análise, né? Então, nos primórdios da técnica analítica, assumíamos uma visão intelectualista da situação. Dávamos alto valor ao conhecimento pelo paciente do que havia esquecido, né? Ou seja, está tudo no âmbito da intelectualidade, do conhecimento, da racionalidade ou do acesso consciente, está tudo muito no âmbito da consciência. E dávamos alto valor ao conhecimento, né, pelo paciente do que havia esquecido. E nisso, mal fazíamos distinção entre o nosso conhecimento e o dele. Então, nesse ponto aqui, sobre o início do tratamento de 1912, Freud fala a diferença que existe no elemento da contratransferência. Existe um elemento de contratransferência. Nós não somos máquinas, e nem mesmo as máquinas seriam capazes disso, apesar dos algoritmos, mas assim, a gente não é capaz de formular algo que não seja também fruto do nosso inconsciente. Enquanto seres humanos, né, como sujeitos falantes, também somos sujeitos inconscientes. Então a gente não pode também devolver uma interpretação, uma pontuação, sem considerar que isso também está atravessado pelas nossas próprias questões, pelas nossas, pelo nosso próprio recalque, talvez, né? Pelo nosso próprio inconsciente e pelos elementos que compõem, né? E nossos afetos, nossa pulsão e desejo. E aí Freud prossegue, né? Nos primórdios da técnica analítica, assumíamos uma visão intelectualista da situação, repetindo, né? E dávamos alto valor ao conhecimento pelo paciente do que havia esquecido. E nisso mal fazíamos a distinção entre o nosso conhecimento e o dele. Então, ele fala, né, de considerar sorte, de considerar de determinada forma uma sorte obter um esquecido trauma infantil. Então, assim, quando a gente tem acesso a um determinado trauma, na verdade, a gente não tem que se importar necessariamente com o que está ali. Ao mesmo tempo que a gente tem que tomar o discurso ao pé da letra, como nos assevera o Jacques Lacan, né, o Jacques-Émile Lacan, e as suas formulações e toda a sua corrente de pensamento da psicanálise, a gente tem que sim tomar o desejo ao pé da letra, mas não necessariamente o discurso, né? Então, acho que é isso que o Freud está falando aqui. Então, quando a gente não tem que considerar uma sorte ouvir do sujeito um determinado trauma sexual infantil, por exemplo, né? Ou um trauma infantil em geral. Aquilo é a forma, mas e o conteúdo, né? Então, Freud nos informa, né, que como era possível que o paciente, que agora sabia a respeito de sua experiência traumática, todavia se comportasse ainda como se sobre ela não soubesse mais do que antes. Na verdade, contar e descrever-lhe o trauma reprimido nem mesmo resultava em que alguma recordação dele lhe viesse à mente. O paciente estava expressando uma resistência violenta contra o conhecimento que lhe estava sendo imposto. Então, quando você impõe um determinado, uma elucidação, né, um conhecimento sobre algo que é um conteúdo latente, inconsciente, invariavelmente você vai ter de volta uma resposta a nível da resistência. E o conhecimento consciente, mesmo quando não era subsequentemente expulso, outra vez, era impotente contra essas resistências. Então,
o sujeito recalca de novo. O movimento é justamente esse, ele joga de volta lá para os confins do inconsciente, né? Ele nada quer saber. Então, a psicanálise reconhece a existência do inconsciente, reconhece uma diferenciação topográfica entre consciente, pré-consciente e inconsciente. Os pacientes conhecem agora a experiência reprimida em seu pensamento consciente, mas falta a este pensamento, que é consciente, qualquer vinculação com o lugar em que a lembrança reprimida, de uma ou outra maneira, está contida, né? Então, nenhuma mudança é possível até que o processo consciente de pensamento tenha penetrado até esse lugar e lá superado as resistências da repressão, né? Então, Freud continua, né? A comunicação do material reprimido à consciência do paciente não fica sem efeitos. Ela não produz resultado desejado, né, o resultado desejado de acabar com os sintomas, mas tem outras consequências. E essa é a primazia da análise, né? O sujeito vai para uma análise justamente porque ele pode ter alguma segurança em relação a essas garantias do manejo, né? O manejo do tratamento. Então, Freud nos fala, né, que, a princípio, se desperta essas resistências, mas depois, quando essas forem superadas, estabelece um processo de pensamento no decorrer do qual a influência esperada da recordação inconsciente acaba por realizar-se. Então, forças colocadas em ação pelo tratamento, como, por exemplo, a força motivadora primária na terapia, o sofrimento do paciente, o desejo de ser curado, né, que deste sofrimento se origina, né, esse desejo, o lucro secundário da doença, que deve ser mantido até o final do tratamento, né? Esse lucro secundário é um efeito, né? Ele pode ser diminuído enquanto instância de sofrimento, mas esse lucro, ele é o que, né, palavra em inglês que me veio, o linger, né? Ele permanece, ele perdura, mas a gente sempre está atento a ele. E quanto a este lucro secundário, aí Freud fala, né? Quanto a este lucro secundário, duas coisas lhe faltam para a sua diminuição. Uma, não sabe que caminho seguir para chegar a este fim. 2, não possui a necessária cota de energia para se opor às resistências. Então, as resistências, elas também seguram esse ganho secundário, esse lucro secundário decorrente do adoecimento. As resistências também fazem manter a neurose e seu ganho secundário. Aí Freud prossegue. O tratamento analítico ajuda a remediar ambas as deficiências. Fornece as quantidades de energia necessárias para superar as resistências, pela mobilização das energias que estão prontas para a transferência, e dando ao paciente informações no momento correto. Mostra-lhes os caminhos ao longo dos quais deve dirigir essas energias. Então, Freud fala justamente dessa questão do tratamento por sugestão, né? A transferência é capaz de remover os sintomas da doença por si mesma, mas só por pouco tempo, né? Apenas quando ela própria perdura, a própria transferência. Então, Freud nos diz que a psicanálise, na psicanálise, a intensidade da transferência deve ser utilizada para a superação das resistências. E isso é muito importante, né? Porque o sentido é dado pelo sujeito, o sujeito barrado, né? O sujeito inconsciente. Somente então a enfermidade tornou-se impossível, mesmo quando a transferência foi mais uma vez desfeita, o que é seu destino. Então, o interesse e a compreensão intelectuais do paciente devem ser estimulados, mas ele sozinho mal entra em consideração, comparado às outras forças que se acham empenhadas na luta, pois está sempre em perigo de perder o seu valor.
em resultado da perturbação do juízo que se origina das resistências. Assim, as novas fontes de força pelas quais o paciente é grato ao analista reduzem-se à transferência e à instrução, através das comunicações que lhes são feitas. Então, o paciente, ele só faz uso da instrução na medida em que é induzido a fazê-lo pela transferência. E é por esta razão que a nossa primeira comunicação deve ser retida até que uma forte transferência se tenha estabelecido. Então, assim, em síntese, Freud nos alerta para e que Jacques Lacan, né, o desenvolvedor, aquele que maturou, né, que amadureceu a teoria freudiana. Lacan era um freudiano, né, ele se dizia freudiano. Ele, no texto presente no Écrits, né, os escritos de Lacan, no texto A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, ele ressalta essa condição. A interpretação, ela só vem depois de um processo de retificação das relações do sujeito com o real, depois da consolidação da transferência, do trabalho de transferência, e aí só após isso, né, que é possível haver algum tipo de devolução a nível do que Freud chama aqui de a nível da consciência, a nível da intelectualidade, do conhecimento. Então, assim, esse texto, né, sobre o início do tratamento, ele é um passo fundamental para se consolidar o estilo, a qualificação da escuta de qualquer psicólogo que se pretenda psicanalista, ou de qualquer pessoa que se aventure nesse processo que é a formação. A formação em psicanálise. A gente só pode se autorizar como psicanalista depois de muito, muito, muito trabalho. E um trabalho mesmo de formação. Porque a gente lida com vidas, com a subjetividade humana, com a singularidade e o sofrimento. E, diante disso, a responsabilidade pesa, né? E pesa bastante. Então, a gente tem que se qualificar. Tem que buscar a fonte, né, a pedra dura ali, né, o bruto, né, que está em Freud, isso é o bruto. Mas a gente precisa se qualificar, refinar, refletir, buscar supervisão, né, ter a supervisão de um outro analista mais experiente. E imprescindível, que Freud fala também nesse texto, né, sobre o início do tratamento, ele também refere-se à análise pessoal. A análise pessoal é determinante para o sucesso de uma análise, né? Isso é parte da ética da psicanálise. Nenhuma análise ocorre sem a análise pessoal do analista, né? Bom, por hoje é isso. Agradeço pela escuta, pela paciência, né? E até breve.